Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que vocês falam assim, não ligo pra Mineiro. Eu gosto de ganhar Mineiro, eu gosto de falar que o Galo é dono do terreiro, é dono do território aqui. Eu gosto de ganhar clássico mais ainda. Então, meu amigo, eu vivi uma semana pilhado. Cara, eu tava indignado aqui porque eu acordei 4h30 da madrugada ontem e perdi o sono, que eu comecei a pensar em tabela de classificação pra lá, pra cá, fazendo conta. Quem me conhece sabe que isso é sério, que eu realmente vou lá pra planilha, calcular tudo, eu faço planilha de tudo, então foi uma semana bem intensa, já em fevereiro, já no começo do ano, secando Betim e Tombense. Aliás, na hora do jogo do Betim e do Tombense, eu fui dormir pra não ficar tenso com o jogo. Então, você tem que controlar, não pode deixar afetar a sua vida. Fala com o Galo, irmão! Não podia chegar nessa situação, não. Então, sempre que o Galo vive fases intensas, eu tenho certeza que minha vida vai ficar intensa demais também. E lá na KTO.bet.br teve odão pro Galo ganhar com o gol do Hulk. Meu amigo tava pagando 6,25. 6,25 o odão pro Galo ganhar com o gol do Hulk. Teve gente que é seguidor do Camisa 12 foi lá, se aproveitou. O link tá aqui, ó, nesse comentário fixado, o primeiro comentário fixado ali, tá o link da KTO.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. Bora lá! Quando você chega em jogo chave, a gente começa a pegar trechos dos vídeos anteriores para a gente fazer uma comparação. Ó, a gente estava raciocinando certo, a gente estava indo por um caminho legal, era o que a gente pensava. E no último vídeo, no último pós-jogo aqui, eu falava, galera, a chance do Atlético é que nós temos nossos problemas, porém, assistindo aos jogos do Cruzeiro, eu percebo que o Cruzeiro tem inúmeros problemas. Você vê a saída de bola contra o América, por exemplo, acho que é o Romero quem peca ali, né? O mérito do América também que soube pressionar na saída de bola, marcação alta, não só ali contra o Uberlândia faz um gol e acho que o mesmo atacante até pouco depois tem uma chance, desperdiça uma chance muito clara que o Uberlândia poderia abrir 2 gols. Contra o Betim, o Cruzeiro passou perrengue, até empatou a partida. Então, como eu gosto muito de assistir futebol, de um modo geral, e como jornalista eu preciso assistir, seja para comparar, para opinar, ou no meu caso lá do Alterosa Esporte, para provocar também, eu percebia que, assim como o Atlético, o Cruzeiro apresentava diferentes problemas, seja pela ideia de jogo do Diniz, seja pela um time desentrosado com a chegada de reforços, falta de ritmo também, que acontece não só com o Atlético, mas com todo o time que iniciar a temporada, agora sim um pouquinho mais de luz no meu rosto. Então o Cruzeiro tinha seus problemas e por isso eu falava, olha, o Galo está numa condição física melhor do que estava nos Estados Unidos, porém tende a mandar uma escalação igual ou muito parecida àquela que foi lá nos Estados Unidos. Porém, lá a gente foi com 3 volantes, Fausto Vera, que não entrou em campo mais depois que voltou para o Brasil, e o menino um pouco mais à frente com o Bernard pelo lado esquerdo, já que o Rubens não estava à disposição. Se estivesse, seria titular, porque o Cuca gosta muito. Aliás, eu nem anotei para falar sobre o Rubens hoje, mas ganhou realmente o Cuca, me lembrando uma frase do Fábio Santos, que eu sempre cito ela nos meios de comunicação, porque me marcou muito, que o Fábio Santos fala ali no meio de 2017 sobre a necessidade de equilibrar juventude com experiência. A turma que corre, que coloca realmente a camisa para transpirar ali, e quando é um menino quem sai da partida, seria ele ou o Rubens. Eu acho que o Cuca opta por deixar o Rubens em campo por essa situação de intensidade de corrida, nesse momento do jogo, o Rubens ter mais pernas também. Cara, tem uma saída de bola do Cruzeiro que acho que o próprio Rubens é quem perde a bola, e ele vai lá e ele dá um bote meio que lateral assim, lembrando até o Mariano na final da Copa Libertadores em 2, 3 lances assim, que eu falei, caramba, cara, agora ele ganhou de vez o coração do Cuca, né? Mas existiam algumas diferenças dos dois lados. No caso do Cruzeiro, a principal até a saída do treinador,
Mas pelo lado atleticano, eu acho que principalmente a parte física, já que o Galo tinha seus 3, 4 treinamentos antes daquele jogo, e o Cruzeiro já vinha de uma sequência de treinos e uma partida contra o São Paulo também. Como a gente faz com todo adversário praticamente aqui, eu dou uma pincelada no time adversário, às vezes na arbitragem, a gente sempre cita, e eu não vou deixar de fazer isso por ser o Cruzeiro, que muita gente fala, para ver sobre o Galo nós vamos falar, mas passando rapidinho, eu acho que isso até é importante porque valoriza a vitória do Galo, porque você enfrenta peças de qualidade. O Matheus, volante lá, citei no podcast do Portal Uai, eu acho que depois do Matheus Pereira, é o jogador que tem mais bola, né? O Matheus dificulta demais, porque ele pisa muito lá na frente com qualidade, ele não é cego quando está com a bola no pé, ele raciocina muito, as coisas não escurecem para ele lá na frente. Por mais que não tenha boas atuações contra o Atlético, curioso isso no futebol, né? Como é que tem jogador que cresce contra um time, tem jogador que realmente ele tem muita dificuldade quando enfrenta determinado clube, e o Matheus Pereira vem colecionando atuações apagadas contra o Atlético, mas é um jogador de qualidade. E o Gabriel Barbosa, que não vem de 2 temporadas abaixo, né? Mas nos últimos anos é um dos atacantes que conseguiu marcas importantes no país jogando pelo Flamengo. Então o Flamengo, o Cruzeiro tem um time muito equilibrado e, repito, a gente precisa destacar isso porque valoriza a vitória do Galo. Por mais que você não goste do Fabrício Bruno, não tem como falar que é um zagueiro ruim, né? Por mais que você, não sei se alguém não gosta do Matheus, por mais que você não goste do Matheus Pereira, o Matheus Volante que eu tô falando, Matheus, que carinha de bonzinho, a carinha de escoteiro, o Matheus Pereira, por mais que você não goste dele, o Dudu, que tem velocidade de drible. Então, o Galo não enfrentou qualquer equipe, ele tinha a pressão do resultado, ele tinha a dificuldade pelo desfalque da grande contratação dessa janela, ele tinha a dificuldade de não ter recebido todos os reforços que queria o treinador, e enfrentou um bom time. Então acho que isso, um bom time que tem, repito, seus defeitos, mas que no papel não é um time ruim, então isso valoriza muito a vitória do Galo, né? São clubes que estão com perfis diferentes nessa janela. O Galo tem seus bons jogadores, Arana, Scarpa, Hulk, Everson, você tem jogadores de destaque ali, porém no mercado o Atlético opta por um Gabriel Menino que não estava em alta no Palmeiras, o Natanael pelo lado direito, que é um garoto, é estranho falar no futebol garoto, quando o cara já é velho, já é homem já, mas muito jovem, e o Coelho de um Atlético Paranaense, que foi rebaixado na temporada passada. Então o Atlético aposta em perfis diferentes em relação ao Cruzeiro, que apostou muito na grife. O Dudu com idade avançada, que, repito, é um bom jogador. O Cássio com idade avançada, que tem sua história no futebol. O Gabriel, que não tem idade tão avançada assim, mas que vem de 2 temporadas ruins, mas que é realmente um nome de destaque. Então, na janela, os dois clubes atuaram em perfis diferentes, apesar do Júnior Santos ter sido um dos destaques artilheiros da Libertadores, um dos destaques do Botafogo, fazendo, inclusive, o gol do título no ano passado. E já que eu falei do Natanael, agora sim, a partir daqui para frente, a gente só comenta sobre o Galo. O Natanael, pegando como referência os últimos vídeos, principalmente os vídeos de pós-jogo da temporada 2025, falava, cara, como é importante SAF no Brasil, no Natural Sport, eu repito muito isso exaustivamente, como que é importante SAF no Brasil, não pegar só jogador de idade avançada, não pegar só grife, você tem que saber o tempo todo, isso que o Atlético promete lá de trás, saber pegar jogadores com potencial de crescimento, principalmente em situações em que o clube apresenta certa vulnerabilidade. O Natanael, por exemplo, o contrato dele com o Coritiba já não era longo, acho que era até o dezembro desse ano, e o Coritiba que não vem fazendo boas temporadas, é um clube que está bem estagnado quando o assunto é a segunda divisão, quando bate na primeira volta rapidinho para a segunda, cara, chega lá e coloca chega antes dos adversários, chega com situações que podem ser interessantes para o clube, que de repente não seja só o dinheiro. O Atlético agora entendeu que o jogador do Atlético Goianiense tinha potencial, muito jovem,
entregou o Robert lá, não sei se tem mais algum dinheirinho no meio, para o cara vir para cá e talvez lá na frente a gente captar esse talento definitivamente para o clube. O Natanael é um bom exemplo disso, ou nessa zona intermediária, mesmo que o cara já tenha sido campeão, como o caso do menino que já chegou até na amarelinha, mas que você percebe ali uma situação de transição de elenco, seja um Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, ou seja o Palmeiras que viveu um período de muitas taças e que agora está no momento de reformular o elenco. Você precisa achar esses pontos de vulnerabilidade em determinados clubes para chegar primeiro. Por isso que é importante você chegar com um treinador rápido, de preferência terminar a temporada, viver 2, 3 temporadas com o mesmo treinador, algo que a gente não sabe o que é, mas você chegar rápido para pegar o que existe de promoção no mercado. Essas situações, e que bom que a gente conseguiu o Natanael, que o Cuca já conhecia bem lá no quintal dele, né? Todo canto lá, o Cuca deve ter uma padaria, uma loja lá em Curitiba, e o Natanael ganha titularidade e mostra muito potencial de crescimento. A gente não está aqui empolgado, a gente não está emocionado com situação nenhuma, a gente está falando de jogador que não sente a pressão em um dos grandes clubes do país, que começa bem na titularidade ali e que mostra potencial de crescimento. Então não estou falando aqui, gente, que já é bola de prata, que vai para a seleção, não. Eu estou falando de alguém que já começa num gráfico crescente muito interessante. O Natanael, boa contratação do Atlético e não só pela vitória no Clássico. Que bom que eu falei isso 2, 3 vídeos para trás, repetindo o tempo todo. Aliás, depois do América, um jogo antes dele se tornar titular, eu falava, esse menino não termina o Campeonato Mineiro no banco de reservas. Na coletiva, o Cuca destaca que o Alan Franco, em 2021, conversava muito com os jovens. Mesmo como a gente tinha aquele limite de estrangeiros diferente em relação ao que é hoje, o Alan Franco jogava pouco, ele percebeu o Alan Franco conversando o tempo todo com a molecada. Isso é muito importante, aliás, ele encheu a bola do Alan Franco hoje, mas só para encerrar sobre o Natanael, que ele possa conversar muito com essa turma, aprender demais, cada vez mais, que eu tenho... O Gemerson, gente, por exemplo, em 2014, eu cheguei uma vez para uma pessoa e falei assim, cara, quem que abraça o Gemerson assim para instruí-lo, né, já que ele estava outro dia numa reserva, não era relacionado, agora é titular numa Recopa, está sendo utilizado pelo Galo na Copa do Brasil, que está caminhando para o título. O cara falou assim, cara, Ed Carlos. Mano, o Ed também é reserva, tudo bem que já foi campeão de tudo lá de São Paulo, mas o Ed reserva falou assim, cara, mas você pega o Filipão, alguns treinadores que eram butineiros aí, não estou falando que o Ed Carlos era butineiro, mas que não encheu os olhos do futebol, mas que sabe passar instrução, que sabe aperfeiçoar. Então o Ed Carlos fazia isso muito com o Gemerson. O Cuca citou o Alan Franco lá em 2021 conversando com a turma. O perfil de liderança, que aliás, quando o Galo é campeão brasileiro, né, ele tem alguns líderes do Hulk, Alonso, Rabelo, ali levantando a taça, e o Cuca cita o Alan Franco. A gente teve o Batalha ano passado. Que bom que você tem perfis de liderança para saber equilibrar essa balança, saber até dividir essa missão aí, mas o Cuca, ele destaca o Alan Franco, falando da capacidade de ser segundo volante, primeiro volante, e hoje quando o zagueiro sai, do Alan Franco ter essa responsabilidade de um time que vai ficar realmente muito exposto com ele lá atrás. Aí é lógico que o Faelzinho pega a máquina do tempo do camisa 12 e eu fico navegando pelo tempo. Por quê? Vamos para o jogo-chave, uma palavra que também ela acontece sempre, todo pós-jogo do camisa 12. Galo e Criciúma, a derrota lá em Santa Catarina no ano passado. E, cara, esse jogo, se você pegar a lista de jogos da temporada, a sequência, esse jogo é chave. Pode ver que esse jogo é chave, porque de lá ele foi um dos jogos em que o Milito foi aprendendo algumas coisas de elenco. Eu lembro que eu peguei um mapa de calor do Alan Franco nessa partida do Galo e Criciúma. Falei, cara, não pode, não sei se foi o Paulinho que foi meio, alguém jogou bem recuado assim. Eu falei, cara, esse cara tá de volante e o Alan Franco tá de ponta esquerda. Então, se o jogador, tudo bem, às vezes você tá, como na situação dos Estados Unidos, com uma limitação de banco de reservas, de escalação, você coloca o menino em uma posição diferente, né? Depois ele mesmo falou, aqui não é a minha é um pouquinho diferente.
tudo bem, mas quando você tem todo mundo à disposição, coloca o cara bem na dele, sabe? Coloca o cara para fazer o beabá, o básico e tal, e no momento mais tranquilo você vai fazendo o teste, mas não pode romper de uma vez, né? E o Alan Franco, ele não é um ponta esquerda. Você pode ter volantes que podem subir bem em algumas situações, que pisam com qualidades na área. Nesse jogo, inclusive, o Alan Franco perde um gol cara a cara com o gol. Então o Cuca percebe, e me surpreendeu o Alan Franco fazer a primeira volância, e não imaginava zagueirar. O Cuca percebe que o Alan Franco pode ser o primeiro volante, pode ser esse cara de marcador, e ele se entrega muito, não dá para reclamar assim que falta de suor na camisa do Alan Franco. Galo e Vasco na Copa do Brasil do ano passado na Arena MRV, eu falei que no pós-jogo do Camisa 12 que o Alan Franco tinha sido melhor em campo. Você tem gol do Paulinho, você tem uma vitória de virada épica e tal, e personagens passam desapercebidos nesse caso. Desapercebidos. E eu falei que o Alan Franco tinha sido o pilar daquele time ali. E o Cuca hoje já começa a coletiva destacando a importância do Alan Franco para o jogo de hoje. E você tem realmente muitos personagens que ofuscam nomes como o Alan Franco nesse jogo. Por exemplo, o Lianco, por tudo que aconteceu nos Estados Unidos, por ter enfrentado Atlético com 2 cartões amarelos, né? Por ter aquele desentendimento do ano passado com o Gabriel Barbosa, com o Fabrício Bruno, também lá nos Estados Unidos, trocando farpas e tal. Os holofotes são todos para o Lianco. E nessa madrugada que eu passei em claro, que eu fiquei lá planilhando, eu falei, cara, eles vão provocar o Lianco o tempo todo, eles vão tentar irritar, eles vão tentar ter um empurrão, uma mão na cara, sabe aquele negócio de tipo empurrão, mão na cara, logo no começo do jogo, e eles estavam alternando, Matheus Pereira ia lá, provocava, o Dudu ia lá, provocava. Me surpreendeu positivamente o Lianco, sequer, eu acho que não recebeu cartão amarelo, com certeza, porque acho que Gabriel Menino e Lianco que estavam com 2 cartões. Podia ter olhado isso antes do pós-jogo começar. Eu atualizei até a planilha aqui antes da partida hoje. Na hora que estava para entrar em campo, Galo e Cruzeiro, eu fui lá e atualizei a planilha da temporada 2025, então ela está facinha aqui para acessar. O Campeonato Mineiro, Lianco, 2 cartões amarelos e Gabriel Menino, 2 cartões amarelos. Então eu estava com muito medo realmente de um cartão inicial, de um cartão prematuro do Lianco ali e mudar toda a postura do jogo e comprometer o Atlético. Cara, não sei se foi conversa com o treinador, com a comissão técnica. Imagina o Éder Aleixo falando para alguém, calma. Não sei se você sabe da história. Máquina do tempo um pouquinho mais velha agora. O Tele Santana estava observando o Éder Aleixo. Tem uma, cara, que o Tele Santana estava observando ele no jogo do Galo, não sei se é Galo Sport, que ele passa o pé no cara, é expulso. Acho que a partir dele falou que ele ia convocar ele, mas tem um jogo contra o Cruzeiro, que o Nelinho estava pelo Cruzeiro e ele não podia ser expulso. Acho que o Tele Santana estava no Mineirão, ou então estava assistindo o jogo, e o Nelinho parte para cima do Éder para brigar, e o Éder corre o Mineirão inteiro, porque ele não pode brigar para ser convocado para a seleção brasileira. Então não sei quem foi que conversou com o Lianco, mas, cara, com maestria, mais uma bela partida do Lianco. Já tinha ido muito bem lá em Nova Lima, e é o nome da zaga ali contra o Cruzeiro, no Mineirão, sem precisar fazer pose para meme, para post. Provocou na hora do gol lá, na entrevista depois para o Thiago Reis, mas dentro de campo ele não precisou ficar fazendo gracinha, porque eu tenho um pouco de medo que a galera toda da internet pilha. Vai, pega, morde, quebra, pisa, amassa e tal. E o cara cai na pilha. Vocês gostam que eu faço isso, então eu vou fazer. Contar mais uma então de história de futebol. O Leandro Donizete na final da Copa, aliás, contra o Cruzeiro. Leandro Donizete na final da Copa do Brasil, ele passou o jogo inteiro olhando para o banco de reserva do Galo. E aí os caras, calma,
quanto tempo? 35 do segundo tempo, calma, 30, 37, 38. Deu um certo tempo, 43 minutos, os caras tá liberado. Ele vai lá, dá uma lenhada no Dagoberto, é expulso, e o Atlético tinha uma multa de 10 mil reais para quem tinha expulsão boba. Ele vai para a sala do Maluf, o Maluf fala, ô Donizete, não tem jeito, vou ter que te multar 10 mil reais. Ele, pô, bicho, mas a gente é campeão. Ele falou, calma, não acabei de falar, mas a gente fez uma vaquinha aqui na diretoria, nós estamos te dando 20 mil reais de presente para você pagar a multa e se divertir bebendo uma gelada aí. E bebeu uma gelada com força o homem também, viu? Falei de Natanael, Alan Franco, Lianco, perfis de jogadores do meio para trás, né? De blindagem da defesa. E lembrem que eu citei que o Cobra tinha sido o melhor jogador do Galo na Copinha, que o Delfim tinha sido o melhor jogador do Galo nos 3 jogos iniciais quando a base entrou em campo, e que o Everson tinha sido o melhor jogador do Galo nos Estados Unidos. Então agora eu estou compartilhando, mudou o perfil. Quando o seu goleiro não tem que ficar trabalhando demais, quer dizer que você já começou a melhorar a sua blindagem por aqui. Nós vamos falar disso a partir de agora, né? Já citei Alan Franco, Lianco, Natanael, porém Everson, quando o jogo estava 0-0, fez uma defesaça por estar bem posicionado. Galera, do meio do ano para cá, o Everson realmente entrou numa fase que está impressionando. Que dure, que seja assim por um bom tempo. E eu gosto muito de fazer as comparações, né, de períodos aqui com períodos lá. Fico fervendo a cabeça durante o jogo. Eu falei assim, cara, o Everson vinha tomando porrada em 2021, vem um jogo com o Boca Juniors e aquilo ali gira a chave para ele. E dali para frente ele tem uma fase muito boa. E em 2024 ele falha na saída de bola do Peñarol, tem uns 3, 4 lances, tanto que ele dá entrevista chorando em uma situação, falando, cara, eu tô jogando com dores, aí ele é afastado para tratar, e o Matheus Mendes entra, e ele volta, cara, e é o melhor goleiro do Brasil de lá para cá. Pode ser com clubismo? Você não concorda? Então me diz aí, quem que é, que posição o Everson estaria nessa disputa aí. Jogando aqui no Brasil, realmente, o Everson tem se destacado demais e é na fase boa do Atlético, nos bons jogos e nos jogos em que não foi tão bem assim a equipe. O Everson impediu derrotas mais vexatórias. Hoje, mais uma vez, repito, o Lianco pelo microfone, pela provocação, vai ter holofote. O Cuca pelo seu treinador do time. O Hulk por fazer 2 gols no Clássico. Mas a importância de uma defesa quando o jogo está 0-0. O Gabriel tem uma movimentação de atacante que eu gosto demais. Porque você vai com o zagueiro, dá 2 passos para trás, o zagueiro continua e você fica livre aqui para receber. Os grandes atacantes que eu gosto fazem essa movimentação de acompanhar, dar 2 passos para trás e ficar livre ali. Eu gosto muito dessa movimentação. Tem jogador que ataca a bola. Dada Maravilha fala isso. Dada Maravilha falava, eu gostava de atacar a bola. Eu não gostava de dar 2 passinhos para trás muito, não. Eu gostava de atacar a bola. Então o Gabriel freia um pouquinho, consegue se finalizar livre, o Everson bem posicionado, salva ali naquele momento. E do sistema defensivo tá tudo certo, Fael? Para não dizer que não falei das flores, eu sei que o Arana pode entregar mais. Repito, eu cobro de craque, de quem eu sei que joga o fino da bola, de quem tem nível de seleção brasileira. O Robert não dá para ficar cobrando. Eu sei que está no clube profissional, tem que ser cobrado, Paulo Vitor também, mas você cita e segue a vida e vai falar do jogo. Ah, foi mal. Mas agora vamos falar do jogo. Mas jogadores como o Arana eu sei que podem entregar demais. E esse cara tem futebol. Quem sabe com o Coelho jogando o tempo todo. Eu sinto que o Arana, quando tem alguém conectando ele mais vezes, ele rende mais. Quem sabe com o Coelho jogando por ali, isso vai acontecer. E aí, galera, o Cuca jogou contra o Cruzeiro, contra o Orlando City, não tomou gol, contra o Cruzeiro não, Orlando City não. Veio para o Brasil, tomou um gol do América, não tomou gol do Vila Nova, não tomou gol do Atlético
não tomou gol do Cruzeiro. E a gente está falando de uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Um time que, repito, o Everson impediu uma coleção de goleadas no ano passado, e mais algumas goleadas aconteceram. Então, apesar de ser Campeonato Mineiro, da gente saber do nível do Vila Nova, né? O resto, cara, é Cruzeiro Série A, Atlético Série B, com bom futebol apresentado, América Série B, com uma campanha de Campeonato Mineiro inicial muito boa. Tá pesando agora porque não tem elenco. E é o que eu falei no Tarot Sport. A América vai se iludir com esses joguinhos iniciais, a hora que for testar elenco. Então, mérito do Cuca, que consegue mudar o perfil de uma defesa que seja assim, que a gente consiga classificação para a semifinal. A gente não está classificado, é importante destacar isso. Apesar da euforia da vitória, a gente não está classificado, mas que o Cuca consiga manter esse perfil de um time que não só sofre poucos gols, como o goleiro trabalha pouco, para que a gente não tenha essa adrenalina que teve na Copinha com Cobra se destacando Delfim e Everson nos Estados Unidos, porque o time estava meio bagunçado ali, não conseguia, entregava a bola rápido para o adversário e rapidinho o adversário já estava finalizando contra a sua meta novamente. E o desafio do Cuca hoje era muito maior, porque hoje ele precisava se expor um pouco mais. Hoje, a pressão pela vitória obrigava o Cuca a colocar os zagueiros diversas vezes no meio-campo, do meio-campo para frente, de não ter ninguém no seu campo de defesa, de se expor para um contra-ataque enfrentando um Dudu que é rápido, que é inteligente na hora de decisão de passe. Então, a missão do Cuca hoje era muito mais difícil por tudo isso que eu estou falando, de pressão de resultado, de ter que se expor. Tem que abrir um buraco de um time que vinha como uma das piores defesas do campeonato. Pescou a dificuldade que é você pegar uma das piores defesas do campeonato e falar assim, hoje a gente vai ter que se expor um pouco mais, né? Me marcou muito o vídeo do Cuca na Cidade do Galo esse ano. Eu lavo vasilha ali, eu coloco o celularzinho, fico assistindo os conteúdos ali, TV Galo, tudo que envolve Atlético ali, né, no YouTube. E a hora que ele fala sobre ter largado a família de lado, e que a família dele era o elenco que estava treinando para enfrentar o Cruzeiro e que ia ganhar do Cruzeiro, eu falei, cara, se ele passar esse sentimento no vestiário, esses caras vão ter um controle emocional ali, vão transpirar muito para conseguir esses 3 pontos, para a gente conseguir essa classificação. E que bom que a gente está bem perto, mas repito, não aconteceu ainda. Pause na câmera e volto já. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu tenho alguns jogos completos de 2021 aqui. Eu devo ter Grêmio, Juventude, Cuiabá, Bahia, Bragantino. Não sei quais que eu tenho assim de cabeça não, mas eu tenho alguns. E é curioso porque apesar de ser um time muito bem montadinho, um time organizado, um time que o Nathan Silva estava bem, que o Alonso estava entrosado ali com o Arana, soube subir e descer pelo lado esquerdo, Jair e Alan saindo com maestria, fazendo essa bola fluir muito na saída ali, o Jair pisando na área, o Nacho lá às vezes até saindo do banco de reservas, como foi ali contra o Santos, é ele quem lidera aquela vitória, o Savarino também sendo útil, o Sacha sendo útil, Galão, o Keno na velocidade, o Hulk lá na frente, é gente demais, vou ficar aqui o tempo todo citando, e o Vargas. Mas tem situações, cara, como o Galo e Juventude, me deu um branco agora, mas é o Juventude, Galo e Juventude, novembro, talvez 20 de novembro, 26 ou 20, o contra-ataque, a bola para no pé do Hulk, que ele coloca na gaveta, fazendo o negócio parecer fácil. E nesses jogos que eu tenho completos do Atlético, repito, apesar de ser um time muito bem montado, organizado, com perna para correr, o Zarate, cara, jogando o fim da bola, tinha jogo que você precisava da genialidade dele, cara. E 4 anos depois, o Cuca volta pro clube e o Hulk fala, eu ainda estou aqui. Isso aqui não foi planejado não, tá? Eu juro pra vocês que não foi planejado não. Veio agora. 4 anos depois o Cuca chega no Atlético e o Hulk fala, eu ainda estou aqui. Eu vou resolver. Ele vira pra torcida do Cruzeiro e fala, eu vou fazer 2 hoje. E o cara vai fazer 39 anos dia 25 de julho, cara.
Já comentei no canal do Camisa 12, não sei se no podcast ou no pós-jogo, assim, quando estiver em dúvida se você vai para o jogo do Galo, pense que, será que essa é a última temporada do Hulk no Atlético? Então não terei tantas oportunidades, então eu vou. Aliás, tem que ter Mineirão cheio no jogo contra o Itabirito, fazer pressão realmente. Mas nós somos agraciados, nós somos sortudos de ter o Hulk vestindo a camisa do Atlético por 21, 22, 23, 24 e 25. Mesmo nos momentos difíceis, é igual casamento. Mesmo no dia difícil, você vai dormir lá assim e fala assim, oh, hoje o dia não foi legal não, mas que bom ter você aqui, viu? Que bom ter você aqui. E faltam palavras para descrever esse cara, assim, da capacidade de criação. Eu não sou tão calmo assim quando estou assistindo o jogo. Eu tenho alguns amigos que sabem disso, deixa eu ver quem que eu posso citar. Cris Galo, posso citar Iguim, posso citar Vitor Martins. Melhor parar por aí. Mas assim, tem alguns amigos que eu desabafo na hora do jogo, e do fim do ano pra cá eu tô muito amargo, nervoso, rabugento. E o Hulk, acho que é o ponto da calmaria, assim, sabe? Você falar assim, cara... Tanto que antes, na hora que o jogo foi começar, eu já falei pros caras, falei assim, ó, antes de eu me transformar, vale destacar que nós estamos mandando para campo um bom time. Se o Scarpa jogar o que sabe, a gente não sabe como tá esse tornozelo do Coelho e tal. Então, bora para lá. Bora pro jogo. A confiança vem por ter um cara que papai do céu, por algum motivo, fala assim, meu irmão, vai daí e conta comigo aqui. Daí já nós vamos achar um negocinho aí. O Toledo fala, pô, mas Deus é atleticano, Deus só gosta do Hulk. Não, mas tem uns caras nesse planeta Terra que tem o bumbum virado para a Lua. E no caso do Hulk, naquele bumbum ali, meu filho, qualquer lugar do planeta, do cosmos que a Lua tivesse, o bumbum alcançou. Falando agora de futebol, já me declarei. Eu tinha medo a gente não ter um homem de referência na área. Pegando mais uma frase do Fábio Santos, então, citado pela segunda vez no pós-jogo. O Fábio Santos falava, às vezes eu olho para a área e não tem ninguém como referência, cara. A área está toda vazia, tá todo mundo rodeando a área, mas eu estou no ponto de cruzamento aqui, não tem ninguém como referência na área. Eu não queria que o Davidson fosse titular hoje, e sem Coelho eu tinha medo da gente ficar com Bernard e Rubens à frente dos volantes, o Scarpa à frente deles e o Hulk ao lado do Scarpa ali, mas a gente tem uma filinha de 2-2-2 e de vez em quando o Scarpa ia abrir pela direita, o Rubens pela esquerda, mas o Hulk entrando pouco na área, eu tinha medo de a gente não ter esse cara de referência ali para finalizar. O Fabrício Bruno ficou muito atento a ele o tempo todo. Apesar de ter conversado com o Felipe Fernandes de Lima, vez ou outra, eu percebi o Hulk se controlando ao procurar a arbitragem. E, cara, num campeonato que o Atlético estava eliminado, o Atlético ganha do Cruzeiro com torcida única, com 2 chutes de pé direito. Jogada fenomenal do menino, enfiando a bola ali no início do gol. E o Coelho participando dos 2 lances. O Atlético ele é cercado de uns roteiros muito malucos, cara. Se eu entregasse uma caneta para um atleticano em 2013, eu falasse, escreve um roteiro aí. Primeiro, o roteiro não começou em 2013, e começa no fim de 2011, que explode uma guerra civil aqui no Atlético. Eu fui em todos os jogos do Campeonato Mineiro, não fui em um jogo do Campeonato Mineiro, mas eu fui em Uberaba, rodava. E Patinga, cara, protesto demais, uma guerra. Falei, cara, que guerra sinistra. Divinópolis, a gente com a faixa vergonha na cara, a polícia rasgando, e eu indo pro Ministério Público para entrar com a faixa. Loucura aquilo ali. E aí vem um cara para acabar a guerra civil, só um cara com nome mundial pode acabar uma guerra, e ele chegou. E 2013, vocês vão para um cinema e tem um roteiro de 2013, de um pênalti no final, que o goleiro pega com o pé, que a luz acaba, que os caras estão com máscara de pânico, que no final o cara dribla o seu goleiro e cai. Aí vem a parte 2 do filme, né? Vem a parte 2, é trilogia. 2014 você vai tomar 2-0 do Corinthians, de 99, do Flamengo de 2-0, você vai fazer 4-1, né? E aí você vai pegar o seu rival estadual
na final da Copa do Brasil e ser campeão. Encerrou a parte 2 da trilogia. Tem problema demorar o pós-jogo, não. É nosso. E aí tem a parte 3 encerrando a trilogia, que 50 anos depois de ganhar um campeonato brasileiro, a CBF vai fazer uma taça com escrito 50 nela e ela vai ser sua, cara. Aquele negócio dos caras, da gente levar a foto da galera que não foi campeã, do Reinaldo, Dadá entrando com a taça no gramado, o Reinaldo levantando, que tudo ali, gente, encerrou uma trilogia perfeita. Agora a gente pode começar novos roteiros, novas sagas, depois vem a Marvel não tem um pós-crédito, pós-crédito foi a Supercopa contra o Flamengo, né? Mas foi sensacional, cara. Nós vamos começar uma nova história, tá montando elenco para o novo filme, tá conversando com diretores, mas é fenomenal, né? E você pensar que o cara... Eu falei tudo isso para falar disso. Falei tudo isso para falar disso, é muito bom. O Coelho, que estava fora do jogo, é o cara que participa dos 2 gols que podem garantir a classificação do Atlético em busca do hexacampeonato. A máquina do tempo do Camisa 12 hoje já está frenética, já foi para Nelinho, Éder, já foi para 2012, 13, Ronaldinho, pá. O Galo em 78, quando começa a saga do hexacampeonato mineiro, ele vai atrás do Procópio, que está no Cruzeiro. Ele tem um monte de gente deixando o clube, tem que acionar os caras da base, vai buscar o Luizinho com 16 anos lá no Vila Nova. E nesse roteiro de 78, que é o primeiro título, treina na chuva, era proibido treinar nas férias, o Atlético treina escondido na chuva nas férias. Até montar a base do time que chega em 81, num time maço, até terminar o hexacampeonato, tem micro histórias muito legais. Eu preciso até dar uma lida novamente, uma pesquisada, porque foi muito gostoso quando eu fiz isso, correr atrás dos caras que participaram, conversar, já trabalhei com o Luizinho. É muito gostoso, já trabalhei com o Éder, sempre perguntei sobre as histórias do hexacampeonato mineiro. E eu achei essa do Coelho muito interessante, cara. Na nossa busca pelo hexa, o cara que está com o tornozelo arrebentado, que está fora do jogo, vem, entra e participa dos 2 gols, fazendo até uma boa partida, né? Mas o pós-jogo foi muito confete, muito elogio, muita festa. A gente não pode deixar a poeira baixar, que a gente precisa de reforço. O nosso banco hoje seria, se o Coelho estivesse fora, Robert, Igor Gomes, Bernard e Davidson. Não, Bernard seria titular. Vamos dizer que o time titular seria Rubens, Bernard, Scarpa e Hulk. Nosso banco seria Davidson, Palácios, Igor Gomes e Robert. Robert saiu. Como o Coelho jogou, ficou Bernard, Igor Gomes, Palácios e Davidson. Eu acho que o Palácios tem que aperfeiçoar ainda, crescer, agregar um pouco mais. O Alisson tá voltando. Mas não sei não. A gente vai passar períodos na temporada de ter que poupar, de ter que mais de uma competição, de ter cartão. E a gente precisa ter um homem de criação ali para quando o Scarpa principalmente estiver fora, né? Seria a principal peça, um cara que chega e consegue dar confiança para a gente quando tiver desfalque importante. Um Hulk de fora, um Scarpa de fora, um cara que vai chegar ali super bem. Eu sei que um time endividado não consegue montar um elenco com Scarpa, Hulk, pagando o que pagou no Júnior Santos e deixar um banco de reservas com estrelas, com jogadores caríssimos. Mas a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio como a gente achou com o Gabriel Menino, com o Natanael, jogadores que vão agregar no mercado aí, apesar de a gente estar bem atrasado nessa situação. Sobre a bola rolando, terminei o primeiro tempo um pouco preocupado pelo fato do Cássio não ter trabalhado, de a gente não ter testado o Cássio. Porque a gente vem do fantasma da final da Libertadores, ainda nos assombra. Pô, com um a mais, será que a gente vai deixar de novo escapar essa oportunidade que o mundo da bola nos dá? Já teve tantas vezes em que o atleticano pediu um pouquinho de sorte, eu citei roteiros aqui que a gente usou e abusou da sorte, a sorte sorrindo pra gente de novo. Vamos aproveitar dessa vez, mas no intervalo o Galo dá uma mexida, principalmente na postura. O Hulk cita que o Cuca puxa a orelha do time no vestiário em Nova Lima e hoje volta um Galo que logo aos 9 minutos do segundo tempo ali
consegue fazer uma boa jogada com o Natanael aparecendo na área para ajeitar o cruzamento do Coelho ali com a finalização de pé direito do Hulk. Mas até ali me preocupou um pouco a gente ter finalizado pouco contra o gol do Cássio. Eu acho que o Kaique poderia ter... o Felipe Fernandes chama ele para conversar, para não dar cartão amarelo para ele no início do jogo, chama ele para conversar, mas no lance em que o Gabigol ele é expulso, lá na jogada de linha de fundo, o Kaique poderia ter recebido cartão amarelo, e quando o Gabriel é expulso, a turma fala assim, mostra pro Milito, Cuca, mexe agora é a hora. Eu não achava a hora ali. Eu concordo com o Cuca de levar até o intervalo, mas não me levar até o intervalo e tirar quem pode decidir. Aí seria muito errado. Vamos esperar, porque agora é uma situação diferente da Libertadores. O Cruzeiro não tem o Luiz Henrique voando, tem o Júnior Santos. O Cruzeiro perdeu uma peça de ataque, que é uma das grandes estrelas. Isso abala o emocional demais. Não é o volante, eu vou poder subir um pouco mais meu zagueiro. Dá uma estudada primeiro. E depois que aconteceu isso, no vestiário ele falou, agora é tudo ou nada. O empate aqui é desastroso, trágico, pelo fato de eu estar com a mais. O Alonso está amarelado. Talvez eu teria tirado o Alonso no primeiro tempo. Isso é verdade. Isso eu notei durante o primeiro tempo. Falei, se existia uma chance de fazer substituição no primeiro tempo, era a saída do Alonso. E rolou um flashback da final do Campeonato Mineiro de 2024, porque o Milito, naquele momento, ele tira o Bruno Fux, coloca Gustavo Scarpa, que faz o terceiro gol. Scarpa não vinha bem no Atlético até esse dia. Ele tira Batalha, coloca o Vargas, então assim, mais ousado ainda, até porque era final. Hoje era uma chance de classificação, mas não era o tudo ou nada, vai acabar daqui a 50 minutos o campeonato vai acabar. Mas é isso, Sal Fux, Scarpa e o Batalha, Vargas. Então deu um flashbackzinho ali, né? Depois ele coloca o Igor Rabelo. Eu fiquei um pouco temeroso, principalmente naquela jogada com o Fabrício Bruno na área. Falei, não é possível, velho, não é possível que a gente vai vacilar agora, mas não foi nada. Realmente esse lance foi claro, o VAR até decidiu rapidinho isso aí. E tinha um problema também. Se você coloca o Igor Rabelo na defesa, depois toma um golzinho, você tem que tirar. Aí você ia tirar o Lianco ou tirava o Rabelo? Para voltar para o esquema usado de jogar a bola na área. O fato é o seguinte, gente. Jogo enorme, deve ter sido o maior dos últimos tempos aí. Não estamos classificados. É importante, e eu tenho certeza que a comissão técnica vai conversar isso com o time, colocar isso na cabeça deles, que nós temos que ganhar. O Lianco tem 2 cartões, o Gabriel Menino tem 2. Eu não lembro quem tomou cartão amarelo hoje para somar com os cartões anteriores, né? Eu falei agora há pouco quem tem cartão além dos 2. O Júnior Santos estava suspenso, o Igor Gomes tinha um cartão, o Everson não tomou, a Arana tinha um cartão, não lembro da Arana ter tomado também. Claro que fisiologia, sabe, olha, esses caras jogaram nos Estados Unidos, voltaram para cá, jogaram todos, um ou outro descansou e tal, mas é levar o jogo com muita seriedade, sem essa de que o Itabirito ainda tem uma pequena chance de ser rebaixado. Eu acho que vai Vila Nova e quem? Democrata chegou a 8 pontos. Não lembro agora quem que é, mas eu acho que o Itabirito não cai não. Pouso Alegre. Eu acho que vai Vila Nova e Pouso Alegre, que serão os rebaixados. E ficar a dúvida, o Júnior Santos expulso, volta, e aí o que ele faz? Descansa o Coelho, que deve ter tomado umas injeções, deve ter tomado injeção para entrar em campo hoje. Aí coloca o Júnior Santos no lugar do Coelho, talvez o Bernardo no lugar do Rubens, então você consegue ainda manter sem cair, né, sem dar uma disparidade de qualidade. O Lianco para tomar cartão, porque vai zerar, então na semifinal, para ele não ficar fora, você coloca o Bruno Fux pelo lado de lá. E quem que é o outro que eu falei? Menino. Você tem a opção do Otávio, que deve ser, aí você coloca o Otávio de primeiro e libera o Alan Franco para a segunda volância. Certo, Tom? É isso. Cara, o jogo é muito legal. A gente fala um pouquinho do jogo,
A gente fala muito de bastidores, da ansiedade da semana, de tudo que aconteceu pré, pós e tal, mas provocação que não é muito o perfil do pós-jogo, né? Eu deixo lá para o Alterão Esporte, para minhas redes sociais. Aliás, hoje eu trazer o pós-jogo para provocar, para fazer a minha zoeira, que eu gosto de fazer lá, mas aqui é nosso cantinho de falar sério. E tem muito, o que eu gosto demais do pós-jogo é a máquina do tempo, cara. Porque eu gosto muito de ver a história do Galo. Não tenho grande conhecimento, mas assim, o que a gente viu com muito carinho, então pega muito coração. Para o Galo, minha memória funciona um pouco. Então hoje nós viajamos para 2012, 13, ex-campeonato mineiro, né, Lincoln, Éder, briga, foi legal. Eu gosto demais dessa bagunça, gosto demais de vocês. Obrigado por acompanhar o Camisa 12, por compartilhar. Vai lá nas minhas redes sociais e me segue também. Tchau.